Fala pessoal, daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Burnley, né? Hoje foi realizado o Crystal Palace e Burnley ganhou fora de casa no Selhurst Park, gigantesca vitória, e agora o time entra de fato na briga pela Europa League, né? Se a gente for pensar aí nos momentos anteriores à pandemia e no início, depois desses dois primeiros jogos da pandemia, né? Depois que acabou a pandemia, depois da volta da Premier League, ainda não estava exatamente concretizado a briga pela Europa League, né? Era aquele negócio meio do vai, mas não vai, né? Digamos assim. Agora, com essa vitória e na oitava colocação, óbvio que ainda falta o Tottenham jogar, né? O Sheffield também, inclusive a Sheffield de Tottenham na próxima rodada, né? Porque o Tottenham, ao que tudo indica, não deve se classificar para a próxima Champions League, né? A situação tá, em termos de pontos, principalmente, não tá tão assim confiante para a equipe do Mourinho, né? Mas enfim, se a gente pensa em questão de pontuação para o Burnley, o time agora a gente pode dizer que entra de fato na briga por Europa League. Agora o Burnley de fato tá ali, tá concreto a briga, né? Antes era aquele mais que não vai, mas agora se consolidou como um oponente a ser batido, né? Como mais um concorrente a essa vaga, na verdade. Mas eu não tô aqui para falar sobre o trabalho do Standish ou sobre o Burnley como um todo. Eu tô mais querendo falar sobre a partida de hoje, o jogo contra o Palace, né? Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre o trabalho do Standish no Burnley, né? O Burnley é uma das minhas equipes favoritas da Premier League, um trabalho muito interessante. Na minha opinião, o trabalho do Standish é um dos melhores trabalhos da Premier League dos últimos anos. É simplesmente incrível. Eu acho que não se dá tanto valor quanto deveria. Se dá valor, verdade, mas assim, eu acho que poderia ser mais valorizado. Eu acho que o trabalho dele é muito mais do que as pessoas acham que é, né? Pelo menos na minha opinião, sinta-se livre para discordar, tá? E eu sempre tive um apreço pro Burnley, tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre o trabalho do Standish no Burnley. Inclusive, o título do vídeo é o gigantesco trabalho do Standish no Burnley. Eu vou deixar aí na descrição para vocês conferirem. E assim, é muito interessante ver como com o passar do tempo, por mais que seja um time com um estilo de jogo muito rústico e muito bem definido, e muita gente pode achar feio, de fato não é assim. Se a gente for pensar em termos estéticos, tem equipes bem mais interessantes, até da mesma faixa de tabela ali, que, assim, equipes que se propõem até algo um pouco mais diferente. O Brighton, por exemplo, até em situação pior que o Burnley, mas que tenta um estilo de jogo um pouco diferente, né? O Burnley não tenta necessariamente isso, mas é um time que joga bem. O Burnley não joga bonito, mas é um time extremamente competitivo. Dentro da sua proposta, o Burnley erra muito pouco, ou seja, é um time que joga bem, é um time que executa bem sua proposta e praticamente não tem erros dentro da sua proposta, né? Por mais que algumas pessoas vão achar estranho, podem achar um pouco feio, né? E outra coisa, é interessante pensar as transformações pelo qual esse time passou. O Standish não tem o mesmo time desde quando chegou no Burnley lá em 2012, não, né? Ele caiu, subiu e desde 14-15 se consolidou como um time de Premier League de forma bem segura até, se classificou inclusive para a Europa League, né? Em 17-18, na minha opinião, uma das grandes campanhas da história da Premier League nos últimos 10 anos, né? Óbvio que tem aí o título do Leicester, né? Tem a campanha também do West Ham na temporada 15-16, também com o título do Leicester, mas a campanha de 17-18 do Burnley na Europa League foi algo enorme, foi algo gigantesco, o que foi aquela campanha e pouca gente falou, né? Eu acho que, eu não sei se as pessoas têm implicância ou algo assim, mas enfim. É um trabalho enorme, é um trabalho gigantesco, na minha opinião, um dos principais trabalhos da Premier League nos últimos 10 anos, né? Mas eu estou aqui especificamente para falar sobre o jogo de hoje, né? Onde o Burnley, digamos assim, abandonou suas características e teve que propor jogo, teve que trocar passes, digamos assim, mais no primeiro tempo, né? No segundo tempo o jogo mudou um pouco de figura, né? E o time teve que adotar uma postura um pouco mais reativa. Mas assim, se a gente for pensar no primeiro tempo, e como o Burnley jogou bem, inclusive trocando passes, a gente pode pensar e a gente pode chegar à seguinte questão. A gente pode colocar uma reflexão no ar, digamos assim. Como um estilo de jogo, em alguns momentos, potencializa e muda a análise do que a gente tem de um time, até das características, da capacidade de alguns jogadores, né? E eu acho que o jogo de hoje passa muito por isso. Talvez alguém que nunca tenha visto o Burnley jogar, né, se tivesse visto o primeiro tempo de hoje, ficaria, assim, não teria a opinião que se tem do Burnley quando a gente vê eles jogarem constantemente, né? Do time da imposição física, da recuperação, 2, 3 toques, bola no centroavante para ganhar e a partir disso finalizar, né? Ou bola nos meias abertos, né? Ou para conseguirem algum cruzamento vindo por dentro, ou explorar o McNeil fazendo essas jogadas abrindo pelo lado esquerdo para cruzar, enfim. A análise muda muito dependendo do estilo de jogo. Eu acho que hoje o Standish deu uma prova de que talvez se trabalhasse um pouco mais essa questão da posse de bola,
talvez o time conseguisse ser até mais competitivo do que é, né? Óbvio que teve muito pautado no McNeil, né? O time entrou num 4-2-3-1, não é exatamente a formação, né? O Burnley joga com 4-4-2. Outra coisa interessante é pensar que os meias abertos do Burnley, até historicamente, se a gente for pensar no time do Sandaish mesmo, não são exatamente meias abertos que trabalham como pontas, né? Geralmente são meias abertos que vão trabalhar um pouco mais essa questão por dentro, quase um 4-2-2-2, né, com esses meias abertos que vão muito mais fazer essa função de jogar por dentro, não é um time de muita amplitude, digamos assim, né, não tem jogadores necessariamente de velocidade para abrir o campo, né, é até difícil pensar num jogador desse perfil do Burnley com o Sandaish, né, talvez o Aaron Lennon tenha sido esse cara de um pouco mais perfil de velocidade, de abrir o campo, de ser ponta, e ele não conseguiu se consolidar, né, assim, não conseguiu ser útil como se esperava quando foi contratado no meio da temporada 17-18, né, lá em janeiro de 2018. Né? E isso é muito legal de se ver, né? Então hoje você tinha o McNeil jogando por dentro, Josh Brownhill aberto pela direita, ele vem ganhando espaço por conta principalmente da lesão do Jeff Hendricks, né? O Gudmundsson, que é outro jogador que poderia servir por aí também, por exemplo, um jogador que foi muito importante naquela campanha de 17-18, né? Meia islandês com muita capacidade de batida na bola, também aquele perfil de meia aberto, mas que trabalha mais por dentro do que de fato como um ponta. Mas é curioso pensar, né, que tanto ele como o Rob Brady, que foram tão importantes naquela temporada 17-18, meias de muita capacidade de pegar na bola, de passe longo, né, de finalização de fora da área, de cruzamentos também, né, que praticamente nunca mais foram utilizados. Isso é muito curioso. Eu acho isso incrível, sinceramente, né, como ele conseguiu substituir peças importantes para o esquema de jogo no primeiro momento, né. Também seria uma opção, mas é um jogador que também está machucado e há muito tempo vem sendo pouco utilizado, desde a temporada 17-18, né, desde o fim da temporada 17-18, mas enfim, jogou o Josh Brownhill, né, até um jogador de uma capacidade técnica um pouco menor, não é exatamente um jogador de nível de Premier League. Aberto pela esquerda você tinha o Eric Peters improvisado, lateral esquerdo, jogou no Stoke, até no perfil, ele foi contratado nessa temporada, ele até começa jogando com a lesão do Charlie Taylor, mas assim, não conseguiu ser seguro, acho que principalmente em questão defensiva, né? Acho que foi muito mais uma questão de desequilíbrio, apesar dele conseguir fornecer de fato essa questão da jogada da amplitude pelo lado, né? E à frente Matej Vydra. É bom ver o tcheco sendo mais utilizado, eu sempre achei que ele é um jogador um pouco subaproveitado no Burnley por conta do estilo de jogo, mas ele nesses jogos agora da volta da pandemia, jogando ao lado do Jay Rodrigues, vem conseguindo provar o seu valor, né? Até bem interessante pensar que ele vem sendo em diversos momentos o cara para ganhar a primeira bola, ele nem tem estatura para isso, mas ele consegue usar bem o corpo para ganhar essa bola em diversos momentos, como ele tem mais capacidade técnica pro drible, e aquele negócio que eu falei, eu até poderia imaginar ele jogando como segundo atacante, né? Mas assim, geralmente ele joga ao lado de uma dupla e em diversos momentos jogando até mais à frente, não como finalizador, mas como preparador, né? E hoje ele estava jogando isolado, né? Na frente desse 4-2-3-1. E no primeiro tempo, era muito interessante ver então que você tinha um Burnley querendo trocar passes, né? Óbvio que a equipe do Palace não que permitisse, mas enfim, é mais da característica do time reagir, né? O Palace é um time que funciona muito com aproximações, né? Principalmente partindo do Zaha, a iniciativa da criação. Então é um time que recupera, busca a bola no Zaha e a partir daí, com a aproximação dos jogadores, você tem o desenvolvimento das jogadas, né? O McArthur, por exemplo, é muito importante para funcionar como uma parede, né? Fazendo aquelas corridas entre linhas para buscar marcação. O Ayew pode funcionar como pivô, também pode funcionar como uma questão de tabela. O Townsend joga mais aberto e para receber pelo lado, para tentar fazer essa diagonal em velocidade, mas é principalmente muito a partir do Zaha. O Van Aanholt também serve como um apoio importante e para dar um pouco mais essa questão da jogada de amplitude, apesar de conseguir atacar por dentro também. Mas de forma geral, é um time que vai jogar esperando, né? E hoje tinha o Kouyate e o Milivojevic também nesse trio de meio campo junto do McArthur, né? O Kouyate é mais a questão de capacidade física, também de chegar à frente para tabelar, mas não necessariamente um jogador que vai influenciar muito na saída de bola, né? Então, naturalmente, você teria um Burnley que teria que propor, digamos assim, né? A bola não vai ficar parada no meio campo. E foi interessante ver como o Burnley conseguia, pelo menos, trocar passes e chegar à frente. A partir disso você conseguir criar é um pouco mais difícil, óbvio, né? Porque não é um time exatamente treinado para isso. Mas você tendo no McNeil esse cara que vai conseguir iniciar as jogadas, buscar as triangulações, carregar a bola no espaço quando possível, é interessante ver como ele conseguia elevar o nível disso e a partir dele as jogadas conseguiam se desenvolver, né? Então você tinha o Eric Peters que jogava aberto, até no primeiro momento ele buscava um pouco mais as jogadas para jogadas abertas mesmo, mas com o passar do tempo foi ficando mais o meia pela esquerda, mas atacando mais por dentro. O Jack Cork também subia como
segundo volante, mas aparecendo pelo lado esquerdo. O Brownhill teria essa função de jogar aberto pelo lado direito e o Matej Vydra funcionando mais como um cara para escorar e buscar uma tabela do que de fato um jogador para ser acionado. Ele foi pouco acionado, o Matej Vydra, né? Foi muito mais a partir do McNeil o desenvolvimento da jogada. Mas o Burnley conseguiu algumas trocas de passes interessantes, né? E por mais que o gol tenha vindo num lance de falta, e até no segundo momento, já no segundo tempo, né, com o time tendo muito mais que reagir, com o Palace crescendo, né, entrou o McCarthy no lugar do Kouyaté, é um jogador até com um pouco mais de capacidade técnica mesmo para saída de bola. Né, o McCarthy chegou a, assim, ser um jogador bem interessante no Everton, né, algo que uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, tem bastante tempo, claro, mas sofreu muito com lesões, né, nas últimas 3, 4 temporadas, né, viveu muitas lesões nesses últimos anos, né, que impossibilitou ele de conseguir manter uma sequência, né, mas ele foi um jogador bem interessante, e até nesse contexto, o Palace consegue ter mais a bola e o Burnley passa a ter que reagir, e é justamente nessas escapadas, justamente tendo muito no McNeil, essa capacidade de chamar mesmo a responsabilidade para iniciar as jogadas, que surge uma falta e a partir dessa falta a bola é lançada da área para o gol de cabeça do Ben-Mee. E depois aí o Palace passa a ter mais ainda posse de bola, o Burnley passa a se fechar, né? Naturalmente faz algumas trocas no sentido de se defender mais, né? Se tornar mais defensivo, impedir que o Palace conseguisse criar alguma oportunidade e no final acabou vencendo. Assim, óbvio, né? Tem aquela questão do Palace no final ter todo mundo no campo de ataque, mas não necessariamente conseguir oferecer algum risco de fato à equipe do Sandais, né? E o time acabou sendo vitorioso, né, a equipe do Burnley. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, mesmo o Burnley tendo essa questão de jogadores de um nível técnico medíocre, né, e quando eu digo medíocre eu quero dizer dentro da média, digamos assim, nada de muito acima, até alguns jogadores de um nível abaixo, o Brownhill, por exemplo, na minha opinião, é um jogador tecnicamente abaixo, né, tendo um jogador de um nível um pouco melhor que o Dwight McNeil e jogando num esquema que favorecesse justamente, que desse mais brilho ao jogador com essa capacidade de iniciar as jogadas, de chamar os companheiros para uma tabela, de conseguir realmente elevar o nível da equipe, tendo a iniciativa, né? A partir do momento que você tem isso, o seu time consegue mostrar mais do que necessariamente aquele jogo rústico, feio, né? Entre aspas, tá? Entre aspas. Né? Isso é interessante de se ver e mostra como esse time poderia render talvez ainda mais fosse um trabalho no estilo de jogo que rendesse, digamos assim, que conseguisse ser mais agressivo, né? E isso que eu achei muito interessante e algo muito legal de se tirar da partida de hoje, né? Óbvio que o time tem muitas lesões, né? A dupla de ataque lesionado, o Jay Rodrigues também sofreu um pequeno trauma, né? Depois da partida contra o Manchester City, aliás, a partida contra o Watford, que o time ganhou, né? Foi uma bela partida, uma bela atuação, inclusive bem digna de Burnley, bem a la Burnley mesmo, né? E, enfim, o time sofre com muitas baixas, mas mesmo assim consegue ainda ser muito competitivo, né? Mas o que chama justamente a atenção por esse ponto, talvez se esse time fosse treinado num estilo de jogo que talvez rendesse mais frutos, por ser mais ofensivo, um estilo de jogo mais bem trabalhado, quem sabe onde esse time poderia chegar, né? Ainda mais tendo no McNeil um jogador tão interessante, com tanta capacidade, né? Não necessariamente um jogador de Big Six, né? Acho que isso também é exagero, mas um jogador de ótimo nível, assim, de muito bom nível para a Premier League, né? Acho que fica esse questionamento, tá? Se interesse para concordar ou discordar nos comentários. É isso, espero que tenham gostado.